Bom, vamos começar então mais um vídeo. No último vídeo falamos do primeiro lema que a gente vai usar para demonstrar o teorema final. Neste momento vamos falar do segundo teorema. Antes disso, vamos mencionar o seguinte teorema que vai nos auxiliar a demonstrar o segundo lema. Se G é um p-grupo finito e N é um subgrupo de G, se N é PE em G, então o NP também vai ser PE em G. Não vamos demonstrar esse teorema por uma questão de tempo. Bom, uma definição importante a partir de agora é a série, a P-série. A gente vai denotar P1 de G como sendo G e o PI mais 1 de G como sendo toda essa expressão aqui. Para simplificar, a gente vai denotar o PI de G como, pelo G índice I, certo? Então, a partir de agora, o G1 e o G eles são sinônimos, porque o P1 de G é igual a G, que vai ser igual ao G1. Importante notar que o G2 ele coincide com o fratine do grupo G, porque o G2 ele é justamente o P2 de G. Seguindo a definição, a gente tem essa expressão, só que o P1 de G, potência de P, ele é o GP, certo? O P1 de G, ele é o G. Então, pelo teorema da base de Burnside, isso daqui acaba sendo o fratine do grupo G. Bom, então o lema diz que se G é um p-grupo powerful, então cada termo da série, cada GI é PI, é PE em G, é powerful embedded em G, e além disso essa igualdade vai valer, certo? E esta aplicação X que leva em XP induz um homomorfismo desses dois quocientes aqui. Vamos demonstrar o primeiro teorema, o primeiro item. Bom, para o caso em que o I é igual a 1, a gente tem que o G1 é igual a G, como a gente já tinha dito, né? Só que o G ele é PE em G, pois ele é powerful, né? Mas o G2, por definição, ele é o P2 de G, certo? E a gente acabou de ver que o P2 de G coincide com o fratine. Só que o G aqui, esse G a gente também definiu como sendo G1. E aí, como o G é powerful, então o fratine do G tem que ser igual ao GP. Como o G é igual a G1, então isso aqui é igual a G1P. E assim o G2 é igual a G1P. Esse G2 é devido a essa primeira igualdade aqui, que fala que G2 é igual ao fratine do G, só que o fratine de G é igual ao G1P. Então, vale essa primeira igualdade. A segunda vale por conta dessa igualdade aqui, porque fratine de G é igual a G1P, só que o G é igual a G1, então a gente tem que isso aqui vai valer. Então, o primeiro caso é satisfeito. Vamos supor que vale para qualquer I, certo? Então, se a gente supõe isso, cada GI vai ser P em G, e essa igualdade vai valer. Bom, então vamos provar para I mais um. Pela afirmação aqui de cima, o GI mais 1 ele é igual a GI elevado a P, por conta dessa igualdade. Então, o GI mais 1 é PE em G, certo? Isso é verdade porque se a gente fizer o comutador do GIP, certo? Pelo G, isso vai ser um subgrupo do GI mais 1 elevado a P. Bom, agora observe que o GI mais 2, por definição, ele é esta expressão. Aqui já substituindo o G índice
I mais 2, em vez de ser P I mais 2 de G, né? Bom, como o G I mais 1 ele é PE em G, então isso daqui vai valer, por definição de Powerful Embedded. Logo, a gente tem que essa primeira aqui, expressão, porque note que se esse cara aqui está contido nesse segundo, significa então que esse primeiro aqui é igual a esse segundo. Então é exatamente o que está dizendo essa igualdade, que o G I mais 2 tem que ser igual ao G I mais 1P, certo? Por fim, pelo teorema da base de Burnside, a gente vai ter que este grupo GI mais 1P, ele é subgrupo do fratini do GI, certo? Porque pelo teorema da base de Burnside, o fratini do GI mais 1 tem que ser igual ao G' dele e o GP dele. Então isso daqui tem que ocorrer. E como está dito aqui agora, né? O que eu acabei de falar. Logo, quem é o fratini do GI mais 1? Por definição não. Por essa igualdade aqui de cima, por conta do teorema da base de Burnside, ele é isso, né? Só que o GI mais 1 é um subgrupo de G. Então, toda essa expressão é um subgrupo quando a gente substitui esse GI mais 1 por esse G aqui, certo? Só que aí, pela afirmação aqui acima, a gente tinha dito que isso daqui tudo é um subgrupo de GI mais 1. P, no caso, né? Ah, porque eles acabam coincidindo, né? Esse cara, esse comutador está dentro desse, então isso. Então isso aqui só pode ser um subgrupo desse cara aqui. Isso implica, portanto, que se o fratini do Gi mais 1 é subgrupo desse cara e aqui pelo de cima esse cara é subgrupo do fratini, então eles só podem ser iguais e aí a gente termina a demonstração por conta dessas igualdades aqui. Bom, no caso do item 2, a gente tem que, pelo item anterior que a gente acabou de fazer, lembrando que o item 2 ele diz o seguinte, que se a gente toma essa aplicação, isso aqui acaba induzindo um homomorfismo destes quocientes. Mas assim, vamos primeiro pensar que, pelo item anterior que a gente viu, cada GI é powerful, porque a gente acabou provando que ele é PE em G, em particular, ele tem que ser powerful, porque o comutador desse cara tem que ser subgrupo deste, e, portanto, pelo item anterior, este é subgrupo do G e P, então o computador está dentro dele, então ele tem que ser powerful. Bom, além disso, pela definição da P-série, a gente tem que o P2 de GI, pela definição, a gente tem essa expressão, certo? P1 de GI, ele é o GI, assim como o P1 de GI é o GI, isso por definição também. Só que isto daqui é justamente o G de I mais 1. Isto daqui, voltando aqui no item anterior, vem desse fato aqui, ó. GCPE, o GICPE em G, no caso, né? Bom, então o P2 de GI tem que ser igual ao GI mais 1. Analogamente, a gente consegue provar também que o P3 de GI é igual ao GI mais 2. Pois bem, primeiramente, vamos assumir o I igual a 1.
E substituindo G por G, o quociente de G por G3, a gente pode assumir também que o G3, quer dizer, é igual a 1. Então, pelo item anterior, vejamos o seguinte. Quem é o G3? Bom, o G3 é o P3 de G. Pela definição, o P3 de G é igual a isto, né? Só que, pelo item anterior, quem é o G2 elevado a P? É o G3. Tá aqui. O que que isso implica? Implica que o G3 é igual a G3 com esse comutador. Ou seja, este comutador tem que ser um subgrupo do G3, certo? Só que o G3 ele é 1, né? Então, se esse comutador aqui só pode ser 1, ou seja, este comutador comuta. Os dois aqui comutam, no caso, né? Então, o G2 ele é um subgrupo do centro de G, porque ele comuta com G, porque está dando 1. Então, o que que isso implica? Como o G' ele está dentro do G2, por quê? Porque o grupo ele é nilpotente, porque ele é um P-grupo. O G ele é P-grupo, logo ele é nilpotente. Então isso significa que o G' tem que ser, tem que estar dentro do fratine do G, né? Ou seja, o G' é um subgrupo do G2, porque o G2 coincide com o fratine. Aqui, aqui não é G2, aqui é só G, tá? Então, pois G é P-grupo. Pois, pois como então o G' está dentro do seu centro, né? Porque a gente acabou de ver isso, porque o G2 ele está dentro do centro. E o G' está dentro do G2, isso em particular, o G' está dentro do centro. Então a gente conclui que o G ele é nilpotente de classe 2, né? Porque o G' está dentro do G2 e o G2 está dentro do centro. Então o G' está dentro do centro. Logo, ele é nilpotente de classe 2. Então, pelo teorema 1, que a gente tinha colocado como resultado auxiliar, né? Se o grupo ele é um grupo nilpotente de classe 2, então essa igualdade aqui ela vai valer para algum natural, certo? Isso para qualquer elemento arbitrário de x e qualquer elemento arbitrário y de g. Bom, se n é um primo maior que 3, podemos notar que o P vai ter que dividir essa potência aqui, ó, né? Além disso, o comutador de xy elevado a p, ele tem que pertencer ao G2 elevado a p, isso porque o G' está dentro do G2, né? Só que pelo item anterior, esse cara aqui é igual ao G3, e o G3 é igual a 1. A gente está assumindo isso. Então, isso só pode ser... Então o xy elevado a p só pode ser xp, yp. Bom, agora para o caso em que o primo é par, ou seja, o p igual a 2, a gente pode utilizar o fato de G ser powerful e o item anterior também. Então, lembrando que a definição para p igual a 2 de p grupos powerful, aparece esse 4 aqui. Então, o G' tem que ser subgrupo do G4. Então, isso daqui acaba acontecendo também, porque G4, G2, 2, né? Só que o G2, isso aqui também vai ser um subgrupo do fratine, certo? Só que quem é o fratine neste caso? Ele é o G2, ele coincide com o G2. Só que o G2 elevado a 2, que no caso é elevado a P, coincide com G3 pelo item anterior. G3 é igual a 1. Então, o G' só pode dar 1. Isso significa que o grupo é abeliano, né? Então, se o grupo é abeliano, então a igualdade também vai valer, certo? Por fim,
a gente viu pelo item anterior que esse cara aqui tem que ser igual ao G3, que tem que ser igual a 1, o GP é igual a G2, e a gente acabou provando que não importa para qual primo a gente escolher, sempre a gente consegue abrir, né, o xy ao quadrado em x2y2. Então a gente conseguiu escrever isso como. Então a gente acabou vendo que esta aplicação induz um homomorfismo e que é sobrejetivo, pois x e y são arbitrários, né? Bom, e analogamente a gente consegue provar para os casos em que o i é maior que 1, uma vez que cada GI é powerful pelo item anterior. Próximo vídeo a gente fala sobre o teorema principal e finaliza o seminário.